Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite aos meus amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Meu nome é Pedro Coelho, sou do Centro Espírita Caibachutel aqui de Guarulhos. Uma grata satisfação estar aqui de novo com vocês para compartilhar dessa reflexão do livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 23, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, onde nós vamos falar sobre o tema adoração e fraternidade. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar a todos para que nós fizéssemos a nossa prece de abertura. Então eu peço a todos que fechem os olhos, que possamos nos desligar das nossas preocupações diárias e que possamos, neste momento, entrar em contato com essa espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos recebe, para que possamos ampliar o nosso conhecimento espiritual, levantar uma reflexão saudável e proveitosa para a nossa transformação moral na noite de hoje, e que ao mesmo tempo em que estejamos aqui estudando, refletindo, essa espiritualidade amiga possa adentrar os nossos lares, envolver os nossos familiares, os nossos entes queridos, e derramar sobre os nossos lares fluidos, energias positivas, energias reparadoras, energias que possam nos fortalecer para o nosso dia a dia, para os nossos desafios espirituais, e que durante esses minutos, então, estejamos ligados a essa espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Espírito Protetor, e que possamos tirar o maior proveito possível dos estudos dessa noite. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, como eu citei, nós vamos hoje falar sobre o livro Palavras da Vida Eterna, no capítulo 23, que trata sobre adoração e fraternidade, onde busca uma citação do próprio Evangelho de João, onde ele diz assim, lá em João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Eu vou ler o trecho, o capítulo que nós separamos, então, e depois nós comentamos. Diz assim: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com tua arte, com teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço, na plantação e extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai.
Então, esse é o texto que nos foi dado hoje para reflexão. Item 23, né, capítulo 23 do livro Palavras da Vida Eterna. E aqui o texto faz uma relação entre a nossa adoração a Deus, né, como nós rendemos essa adoração ao Criador, e faz uma relação dela com a nossa fraternidade, com a nossa atitude em relação ao nosso semelhante. Então, quando a gente fala dessa reflexão, a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, né, elementos, fundamentos que sustentam essa reflexão apresentada por Emmanuel. A primeira nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, onde Kardec, juntamente com os Espíritos, vai nos mostrar que a nossa relação com Deus, né, é uma relação muito natural. A própria intuição que nós temos do Criador nos faz que nos voltemos para Ele. E aí cada um de nós vai encontrar meios, formas de se relacionar com Ele. A primeira delas, e a mais conhecida, é através da própria religião. E o culto, os rituais, as formas que cada religião determina para que nós possamos entrar em contato com o divino, estabelece as práticas e a forma de nós manifestarmos essa adoração. Então, por isso que o texto começa falando sobre tudo aquilo que o homem faz através da história para render graças ao Criador, né? De construir templos, de levantar estátuas, de levantar imagens, né, em relação a esse Criador, de criar através da arte, da cultura, né, dos textos, poemas, material de cultura e material muito profundo sobre essa nossa relação com Deus. Através da própria mediunidade, né, nós comprovarmos essa nossa relação com o mais alto. Mas aí, ao mesmo tempo, ele diz assim: de que vale tudo isso se nós não demonstrarmos para o nosso irmão esse nosso amor a Deus? Ou seja, se nós não manifestarmos esse amor ao nosso semelhante, àquele que foi criado como nós. Então o texto faz essa correlação dizendo que se nós simplesmente nos restringimos, né, nos reduzimos só a amar a Deus, manifestando através da adoração esse amor, mas no nosso dia a dia nós esquecemos de transformar isso em ações perante o nosso próximo, perante o nosso semelhante, essa nossa adoração se torna individualista, se torna egoísta, porque ela não está se convertendo em mim em ações, né, efetivas em favor de um mundo melhor, em favor de uma transformação em mim que me torne melhor como pessoa. Então, quando o texto nos leva a essa relação entre adoração e fraternidade, na verdade o que ele quer mostrar é que uma coisa depende da outra. Não é que a adoração seja desnecessária e que somente praticar o bem, fazer a caridade, ser fraterno, seja suficiente. Não. Ele diz que em todos os momentos nós vamos precisar das duas. Por quê? Porque da mesma forma que lá no Livro dos Espíritos ele fala da questão da adoração como um processo natural na relação do homem com o divino, da relação do homem com o Criador, né, e que nós precisamos dessa adoração, da prece, da relação com Deus para nos fortalecermos, para nós encontrarmos o nosso caminho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter um capítulo que se chama Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos, onde Kardec vai reunir todas as passagens em que Jesus mostra que somente o culto, somente a adoração, somente a formalização, né, da nossa submissão às leis do Criador ou ao Criador em si, não é suficiente para nos transformar como pessoas. Então, por isso que Jesus vai dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? E a porta da salvação é a porta estreita.
que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, ou seja, que muitos vão manifestar a sua religiosidade, a sua espiritualidade em relação a Deus, mas poucos vão ser aqueles que vão realmente colocar em prática tudo aquilo que estão ouvindo, tudo aquilo que estão refletindo em torno daquilo que foi ensinado por Jesus, em torno daquilo que a espiritualidade nos transmitiu. Então, quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos ela é muito objetiva e muito direta em mostrar para nós que fora da caridade não há salvação, ou seja, que sem uma ação direta do ser humano, do homem, né, como elemento propagador do bem, como um elemento de transformação social, no sentido de, através das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas atitudes, promover algo de bom em relação aos que estão ao seu redor, sem isso nós não conseguimos transformar esse mundo num mundo mais justo, num mundo melhor. Mas ao mesmo tempo, né, e por isso que o Emmanuel vai falar lá no livro da Palavras da Vida Eterna, apesar de tudo isso, ele não quer dizer que a adoração seja desnecessária. O próprio Emmanuel diz aqui no final: seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Então ele quer dizer que a prece, que a nossa ligação com Deus, ela é necessária para nós no atual estágio evolutivo em que nós estamos. Porque nós somos seres ainda palpitantes, né? Nós somos seres ainda imperfeitos, então nós vamos precisar em algum momento desse fortalecimento espiritual. E a prece, segundo a doutrina espírita, ela é um elemento de estudo de nós mesmos. Então, quando a gente está fazendo uma prece, quando a gente está adorando a Deus, quando a gente está buscando aquele momento de ligação com a espiritualidade, com o Criador, o que nós estamos fazendo é abrindo espaço para que esses espíritos possam nos inspirar, possam nos ajudar, possam nos orientar no caminho que nós estamos seguindo e nos mostrar, através da inspiração, através das suas influências, qual caminho, qual rumo nós devemos tomar para que a gente possa tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas. Então, a eficácia da prece, ela se dá nesse sentido, mas ela não é suficiente para nos transformar e transformar as coisas e a nossa vida e tudo ao nosso redor. O que é necessário aí é, aliada a essa prece, que as nossas ações também sejam efetivas em favor do bem. Por isso que ele diz, então, que é necessário que a gente vá em busca, né, dos mais necessitados, das pessoas desditosas, daqueles que estão caídos, dos mais fracos. E isso se dá em nível geral, tanto em nível material quanto em nível moral. E não significa também que, quando ele fala de nós agirmos do bem e buscarmos, né, ajudar os mais fracos, os mais desditosos, não significa necessariamente que a gente só vai fazer isso aqui dentro do centro espírita, né, naquele dia que a gente dispõe das nossas horas para auxiliar no centro. Mas o que ele está nos mostrando é que nós temos que aplicar isso em todos os ramos de atuação da nossa vida. Então, como é que a gente transmite esse amor que nós temos a Deus? Como é que a gente transmite ao nosso semelhante dentro da nossa própria família? Como é que a gente transmite isso dentro do nosso campo de trabalho, né? Para as pessoas que nós encontramos na rua, para os estranhos, né? Para as pessoas alheias com as quais nós nos relacionamos. Então, esse amor ao próximo é todo aquele gesto, é toda aquela atitude que torna a vida do outro um pouquinho melhor, que torna a vida do outro um pouquinho menos sofrida. Eu sou um elemento, então, que diminui o peso da vida do outro, ou eu sou um elemento que agrega peso à vida do outro? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer como espírita. Eu sou um elemento complicador da vida do outro, ou eu sou um elemento facilitador na vida do meu semelhante?
E, na verdade, a proposta trazida por Jesus é justamente essa, que nós, né, como pessoas do bem, pessoas que querem praticar o bem, que querem se tornar melhores, nós temos que ser elementos que, de alguma forma, tornemos a vida do nosso semelhante um pouquinho mais leve. Porque lembremos, nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E necessariamente nós passamos por desafios, por dores, por lutas, e independente do ponto em que nós estejamos colocados dentro desse palco, dentro desse cenário, nós vamos passar por situações de sofrimento, de dor, de dúvida, de insegurança, de medo. E a ação que o outro promove, né, em relação a essa minha situação determina também, né, o quanto isso vai repercutir dentro de mim. Da mesma forma, como eu ajo em relação ao outro, o que eu faço em relação à vida do outro, também determina se eu estou sendo um elemento que ajuda esse outro a sair dessa situação ou se eu ainda torno um pouco mais complicada a vida do outro. E percebam que na medida em que eu me esforço para facilitar a vida do outro, eu estou diretamente facilitando a minha vida, a minha transformação espiritual. Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro faz, sobre o que o outro sente. Então, quando eu estendo a mão e faço um gesto de caridade, de amor, né, eu não posso imaginar que o resultado disso está diretamente no outro, no que o outro vai retribuir, mas está ligado diretamente à sensação que eu, como espírito, vou experimentar, vou sentir quando eu faço isso. E na medida que eu vou fazendo isso com regularidade, com frequência, né, que eu vou persistindo nesse caminho, essa percepção do que acontece dentro de mim, na minha consciência, vai se tornando cada vez mais forte. E aí então eu sou capaz de perceber que o bem-estar que eu experimento fazendo isso, né, ele existe já dentro de mim, independente do que o outro possa manifestar em relação à minha atitude. Mas, em resumo, o que cabe a nós é invertermos a nossa lógica de sociedade, onde nós devemos primeiro pensar em nós para depois pensar no outro, e começarmos a primeiro pensar no coletivo, naquilo que é bom para todos, antes de pensar naquilo que é bom única e exclusivamente para mim. A lógica que Jesus traz, né, na prática do amor, da caridade, é justamente essa. E quando o texto fala sobre adoração e fraternidade, ele coloca como duas coisas inseparáveis a ideia de que se eu acredito num Deus, se eu acredito num Criador que é soberanamente justo, que é soberanamente bom, que é misericordioso, que é perfeito, né? E que me dá todos os dias uma nova oportunidade de recomeçar, não haveria lógica e coerência se eu não carregasse isso como base, como fundamento para pautar as minhas relações, para pautar as minhas ações, melhor dizendo, em relação ao meu semelhante. Porque percebam, senão a minha religiosidade, a minha espiritualidade, ou o que quer que eu queira chamar, né, no aspecto, no pensamento metafísico da minha existência, na maneira de pensar minha existência fora das questões materiais, não haveria coerência de eu ter todo um fundamento espiritualista que fale de amor, que fale de justiça, que fale de misericórdia em relação a Deus, em relação a um poder superior, se eu não trouxer isso para a minha realidade e para as minhas relações em relação ao meu próximo, ao meu semelhante. Porque a própria doutrina dos Espíritos nos ensina e nos diz que nós encarnamos para viver as nossas experiências na matéria, que são as nossas provas e as nossas expiações, e contribuir na obra do Criador. Então, esse contribuir na obra do Criador é justamente nós transformarmos essas nossas ações em ações efetivas em favor do nosso semelhante. Porque assim nós vamos produzindo uma cultura, uma energia, uma atmosfera espiritual
de amor, de benevolência, de beneficência, que vai realmente transformar a nossa sociedade, que vai realmente modificar os aspectos da nossa sociedade. E é através dessa ação, dessa atitude, que nós vamos nos transformando também como espíritos. Então, quando o texto nos leva a essa reflexão, ele coloca como duas coisas que não se separam: a adoração e a fraternidade. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como Jesus ensinava, eu estou necessariamente dizendo que tanto a prece quanto o ato de caridade, eles têm um peso que só ganha, né? Só existe a partir do momento em que eu junto os dois elementos. Ah, mas se eu só fazer caridade, né? Se eu sou uma pessoa que não faço prece, não me ligo com Deus, se eu só fazer caridade, eu já não estou ajudando? Claro, a ação efetiva ela vai existir de qualquer forma, porque eu estou lá praticando um bem. Mas por que que ela não é suficiente? Porque muitas vezes, quando a gente começa a ir só por um lado, né, nos desligamos de outro, e nesse caso, se a gente só fica ali praticando o bem, né, entra na rotina de fazer o bem de alguma forma, mas não eleva o nosso pensamento, não para muitas vezes para fazer essa reflexão, para fazer a nossa prece, nós caímos num risco, num perigo de as nossas atitudes se tornarem mecânicas e de nós começarmos a colocar a expectativa dessas nossas ações no próprio resultado daquilo que a gente está fazendo. Que é como eu disse, muitas vezes nós vamos fazer o bem, nós vamos praticar um ato de caridade, um ato de amor, mas a gente coloca a expectativa do resultado disso no próprio objeto ao qual nós estamos praticando o bem, ou seja, na própria pessoa. Então eu estendo a mão para uma pessoa e eu espero que ela compreenda e que ela seja grata àquele gesto que eu estou fazendo, né? Porque eu entendo que é através dela que eu tenho que receber a retribuição. E muitas vezes acabo colocando, né, um ato, um sentimento sem perceber egoísta sobre esse ato de amor, de caridade. Muitas vezes, se eu não sou uma pessoa que equilibro o meu trabalho, né, o meu esforço em fazer o bem com a prece, com a reflexão espiritual, sem perceber eu começo a tornar o meu trabalho um trabalho muitas vezes vaidoso, um trabalho que fica muito preocupado em expor para a própria sociedade que eu estou fazendo bem, né? Então, a ideia da caridade não é essa. A ideia da caridade não é se expor, não é se promover, não é se divulgar, não é se alimentar através da própria vaidade. A ideia da caridade é transformar a sociedade, é transformar os elementos, é promover novos valores aos elementos, mas principalmente transformar algo dentro de mim, que é a minha elevação moral. E quando eu faço isso, então, e onde que eu vou encontrar esse fortalecimento? Através da prece. Porque é nela que eu vou refletir sobre aquilo que me faltou naquele dia, sobre aquilo que eu poderia ter feito melhor, né? Sobre aquilo que eu deixei de fazer, sobre como eu estou fazendo. E ela então vai me dando esse equilíbrio, esse fortalecimento para que eu possa estender a minha mão e fazer isso de uma forma cada vez mais eficaz. É como se eu aliasse teoria e prática, né? Como se a prece fosse a parte teórica, o estudo, a reflexão sobre aquilo que eu tenho que fazer e como eu devo aplicar. E a prática é pegar esse estudo e levar em campo, né? E levar para a oficina, que é a própria vida, que é o próprio laboratório onde eu vou fazer as experiências e elas vão me gerar resultados que depois eu vou ter que refletir sobre eles de novo. E se a gente ampliar isso, né, a nossa encarnação nada mais é do que isso. A nossa espiritualidade, o nosso momento do outro lado nos faz refletir e tomar novas decisões para colocar em prática novamente. Mas a gente faz isso todos os dias, a todos os momentos. Então é importante que a gente entenda que nós não precisamos ficar dentro de um centro espírita, dentro de um templo, o tempo todo, né, orando a Deus, levantando os nossos pensamentos até Deus, porque Ele já sabe do que nós precisamos.
e que nós precisamos disso somente nos momentos em que nós buscamos esse nosso equilíbrio e esse nosso entendimento sobre as nossas ações, mas que é preciso que todos os dias nós também coloquemos em prática esse aprendizado, né, e manifestemos em relação ao nosso semelhante esse nosso desejo de nos tornarmos melhores, manifestando através das nossas ações o amor, a benevolência, a compaixão, a indulgência, o perdão, a paciência, né? Todos aqueles valores que tornam a vida do outro um pouco mais leve e transformam dentro de nós e aliviam, né, a nossa consciência e nos fazem nos tornarmos seres humanos melhores no nosso dia a dia. Então essa é a reflexão que essa lição nos traz na noite de hoje, tá bom? Convido a todos agora para a nossa prece de encerramento, que nós possamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos até o mais alto, para que possamos pedir à nossa espiritualidade amiga, ao nosso espírito protetor, aos espíritos terapeutas e orientadores do Centro Espírita Antônio de Oliveira, que eles possam agora derramar sobre cada um dos que aqui estão aquilo que cada um necessita, seja energia para o alívio das dores, para o fortalecimento da matéria, seja a inspiração necessária para conduzirmos as nossas escolhas de forma sensata e racional, seja envolvendo a atmosfera fluídica do nosso lar, dos nossos familiares, envolvendo a encarnados e desencarnados que aí se encontram, que cada um seja tocado nas suas mais profundas fibras da alma e que os mais nobres sentimentos possam nascer no coração e na mente de cada um desses nossos irmãos, e que esse amor e esse pensamento se estenda também a todos os lares que nos rodeiam, às instituições, aos nossos governantes, a todos aqueles que se encontram no leito, enfermos, a todos aqueles profissionais que cuidam desses enfermos, que se estenda também aos presídios, às casas de reclusão, às casas de repouso, e toque o coração daqueles que agora se encontram em situação de rua, que eles possam ser amparados, que eles possam ser fortalecidos, e que essa benevolência, que esse amor, que essa fraternidade da qual falamos possa chegar até eles, possam tocá-los, que eles possam receber o alimento do corpo e o alimento da alma, para que eles vençam essa situação e possam sair delas. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, agradecemos a essa espiritualidade amiga que esteve aqui conosco e que possamos dar por encerrado mais uma reunião de estudos e reflexões na noite de hoje. Que assim seja e que possamos retornar ao nosso dia a dia, ao nosso lar, na presença de Jesus e dessa espiritualidade amiga. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade, que a gente possa se encontrar numa nova oportunidade. Um abraço a todos, um abraço a todos os amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira, e quero deixar aqui o meu abraço do Centro Espírita Caibachuta de Guarulhos a todos os companheiros daí. Grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.